E aí galera, eu sou o professor Agostinho e hoje nós vamos dar início à segunda parte da videoaula que fala sobre as civilizações fluviais da África e da Ásia. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre o Egito. Vamos lá? Vamos iniciar essa parte do Egito falando da unificação do Egito. Antes de ter toda essa civilização do Egito, todo o Império Egípcio, os egípcios, o povo que vivia ali naquela região, na verdade, eles viviam em nomos. Nomos eram pequenas aldeias chefiadas pelos nomarcas. Só que é o seguinte, com o passar do tempo, essas aldeias, esses nomos, eles foram se unindo, foram se fundindo, um com o outro e acabaram formando dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Professor, tá bugado esse negócio aí. Como é que tá? Baixo Egito em cima e Alto Egito embaixo. Gente, é isso mesmo. O Baixo Egito, o reino do Baixo Egito, ele recebe esse nome porque as terras eram mais baixas, eram as terras que estavam ao nível do mar. E o Alto Egito recebe esse nome porque eram terras mais altas, onde justamente essas terras estavam em regiões montanhosas. Então daí o nome Alto Egito. Então se formou esses dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito, como eu já falei para vocês. O rei do Alto Egito, um cara chamado Nermer, professor, e Menes. Onde é que está aí a situação de Menes? Gente, vamos lembrar uma coisa, muitos historiadores relatam que o Nermer e o Menes são a mesma pessoa. Então, se eu falar aqui Nermer e Menes, estou falando da mesma pessoa. O Nermer, ele era rei do Alto Egito e ele acaba conquistando o Baixo Egito. Dessa maneira, ele acaba unificando o Egito e se tornando o primeiro faraó. Galera, ao longo também dessa videoaula, nós vamos fazer algumas comparações do Egito com a Mesopotâmia. Algumas comparações aí bastante importantes. A primeira comparação que nós vamos fazer do Egito com a Mesopotâmia é que as duas civilizações eram politeístas. Alguém sabe me dizer o que é isso? Gente, politeísta porque eram civilizações que acreditavam em vários deuses. Então, tinham mais, na verdade, de um deus. Ok? No caso aí dos mesopotâmicos e dos egípcios, eles acreditavam em vários deuses. E uma coisa importantíssima também, a religião era o centro de tudo no Egito e também na Mesopotâmia. Por isso que eram chamados de governos teocráticos. Como assim, professor? Governos teocráticos. Geralmente, os governantes, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, também atrelavam a si os poderes religiosos. Não só os poderes econômicos, políticos, mas também os poderes religiosos. No caso do Egito, o comandante maior era o faraó, E esse faraó, ele tinha o poder político, econômico, social e principalmente o poder religioso, sendo considerado um deus vivo realmente aqui na Terra. Ainda falando na religião, tanto do Egito quanto da religião da Mesopotâmia, eles tinham, como já disse, vários deuses, e esses deuses tinham representações diferentes. Na verdade, assim, eram três tipos de representações que esses deuses tinham, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. A primeira delas é o zoomorfismo, que era a representação dos deuses em forma totalmente animal. Lá no Egito e na Mesopotâmia também tinha o antropomorfismo, que eram os deuses representados de forma humana. E por último, nós tínhamos o antropozoomorfismo, que eram os deuses
com representação humana e animal juntas. Metade humano, metade animal. Então essas eram as três formas de representação dos deuses, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. Como eu já tinha relatado para vocês, os governos do Egito e da Mesopotâmia eram governos teocráticos, ou seja, o poder dos governantes estava diretamente aí relacionado à religião. Só que existe uma diferença básica entre a Mesopotâmia e o Egito. Na Mesopotâmia, os reis eram considerados representantes dos deuses. No Egito não, no Egito era diferente. No Egito, o faraó, era o comandante supremo, ele era considerado um deus vivo na terra. Olha a diferença. Na Mesopotâmia, eles eram representantes dos deuses. Já no Egito, eles eram considerados deuses vivos, realmente, ali na terra. Então, isso é o que nós chamamos de poder teocrático. Então, os governantes, como mais uma vez já tinha falado, eles tinham poder religioso também. Galera, nós vamos fazer outra comparação aqui entre Egito e Mesopotâmia. Lá na Mesopotâmia, quando eles acreditavam em vida após a morte, assim como no Egito. Eles acreditavam que a alma da pessoa iria para o mundo subterrâneo e que a família da pessoa vivia um período de lamentação, como se fosse um período de luto atual. No Egito, eles também acreditavam na vida após a morte, só que eles tinham uma diferença básica aí dos povos da Mesopotâmia. Eles acreditavam na purificação do corpo, que a alma, iria para outra vida e juntamente com o corpo purificado. Por causa disso, eles faziam um processo de mumificação. Alguém sabe falar aí, o que é o processo de mumificação? Eles retiravam todos os órgãos do morto para tentar conservar esse corpo da pessoa morta. Como já disse para vocês, eles acreditavam que a alma, juntamente com o corpo purificado, iria para outra vida. Depois que eles retiravam todos esses órgãos, eles colocavam os mesmos em pequenos vasos. Depois eles passavam algumas espécies de produtos para conservar a pele do morto e logo em seguida eles enfaixavam. E uma coisa importante, os mortos eles eram sepultados nos sarcófagos e eles eram enterrados com todos os seus pertences, com todas as suas riquezas. Então já foram encontradas várias tumbas com sarcófagos de vários faraós com todas aí as suas riquezas, inclusive com animais de estimação mumificados. Professor, todo mundo tinha condição, todo mundo fazia a mumificação do Egito? Não, é um processo caro. Somente as pessoas das altas classes sociais faziam esse processo aí de mumificação. E, professor, e o pobre? Geralmente, as pessoas que não tinham essa condição eram enterradas no deserto. Galera, todo mundo pensa que as primeiras pirâmides surgiram no Egito. Vamos desmistificar um pouquinho isso. Na verdade, as primeiras pirâmides surgiram na Mesopotâmia. Ainda, pessoal, está falando de novo da Mesopotâmia? Sim, gente, não tem como falar do Egito sem falar da Mesopotâmia. E vou provar isso para vocês, viu? Essas primeiras pirâmides eram chamadas de zigurates. Olha aqui a imagem, do lado. Então eram pirâmides dos povos mesopotâmicos, um pouquinho diferente das pirâmides do Egito. E na verdade esses zigurates eles eram considerados templos que serviam de ligação entre a terra e o céu. E as pirâmides do Egito? Nós estamos falando do Egito, então vamos focar aqui nas pirâmides do Egito. Gente, essas pirâmides eram construções monstruosas. Até hoje se tem várias dúvidas de como essas pirâmides foram construídas. O que nós temos certeza é que essas pirâmides elas serviam de abrigo para os faraós após a morte, ou seja, servia de tumba
dos faraós após a morte. E o que sabemos também é que elas duravam vários e vários anos para serem construídas. Muitas vezes elas começavam a ser feitas no governo de um faraó e eram concluídas no governo de outros faraós. Então, ou seja, demorava muito realmente para construir essas pirâmides. As pirâmides mais conhecidas são as pirâmides de Gizé. Aqui, ó. Lá onde tem também a Esfinge. Cada uma das pirâmides de Gizé recebe um nome. Então, vamos listar aí, ó. Khafre, Quéops e Mycerinhos. Professor, quem eram esses? Esses eram faraós do Egito. Khafre, Quéops e Mycerinhos. Ok? Então, essas são as pirâmides mais conhecidas aí do Egito e as mais importantes também. Existem alguns documentários que relatam que em uma dessas pirâmides foi encontrado um barco. Professor, como assim um barco? Porque um dos faraós que foi enterrado nessas pirâmides, que foi sepultado nelas, acreditava que ele iria para o outro mundo navegando. Eu não sei, ele nunca voltou para dizer, né? Quem sabe? Tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, as sociedades eram sociedades estamentais. O que isso significa? Eram sociedades formadas por classes sociais e geralmente não existia mobilidade social. Então, hoje em dia é normal você surgir numa classe social e com o seu estudo, com o seu trabalho, você ir mudando de classe social. Naquela época não, era muito difícil isso acontecer. Bom, eu vou colocar aqui para vocês um gráficozinho, uma pirâmide, né? Estou falando de Egito, vou colocar aqui uma pirâmide social do Egito, ok? Então, ó, lá no início, lá no topo, nós tínhamos a figura do faraó e da sua família. Então aqui eu vou dividir as classes sociais do Egito, viu gente? Então, no início, no topo, nós tínhamos aí o faraó e a sua família. Abaixo do faraó e a sua família, obviamente, nós tínhamos os sacerdotes. Sacerdotes que cuidavam da parte da religião, dos cultos religiosos, dos templos. Então, eram pessoas altamente importantes e na confiança aí dos faraós. Abaixo desses sacerdotes, nós tínhamos a figura do vizir. Gente, o vizir era o funcionário público do Egito mais importante. Era o que mais auxiliava o faraó nas tarefas públicas. Então ele era responsável por criar vários impostos e por fiscalizar a arrecadação desses impostos. Então eram funcionários públicos aí bem importantes. Abaixo do vizir nós tínhamos os escribas. Gente, escribas era outro funcionário público muito importante aí do Egito. Olha o nome, escribas. Eles dominavam as escritas do Egito. E eles eram os responsáveis por anotar todo o processo de arrecadação de impostos. Olha só, o vizir fiscalizava, né, e coordenava todo o processo de arrecadação de impostos. Os escribas, olha só, registravam, escreviam esses impostos aí arrecadados. Nós tínhamos aí abaixo dos escribas os chefes militares. Então os chefes militares no período de paz, eles faziam o papel de polícia. Ou seja, como assim, professor? Papel de polícia. Eles fiscalizavam o Egito internamente, né? Então eles organizavam a sociedade do Egito internamente, né? Para não deixar a sociedade entrar numa baderna. E nos períodos de guerra, obviamente, eles iam para a guerra, né? Eles iam pro conflito. Galera, no Egito também se destacou uma classe importante, que foi a classe dos comerciantes. O comércio do Egito ele era muito importante, porque os egípcios eles dependiam de produtos que vinham de fora, principalmente de alguns metais preciosos, né, de alguns minerais que não tinha no solo do Egito. Então está aí a figura importante do comerciante. E esse comerciante era quem fazia, né, o translado dos produtos agrícolas do Egito também para outros povos. Então os comerciantes traziam produtos de fora do Egito e levavam os produtos egípcios
para outros povos vizinhos do Egito. Lá na base social do Egito, nós tínhamos os artesãos, camponeses e escravos. Os artesãos, eles obviamente faziam produtos que seriam comercializados pelos comerciantes, mas eu quero destacar a figura dos camponeses e dos escravos. Primeiramente dos camponeses. Gente, vamos raciocinar. A principal atividade econômica do Egito, assim como na Mesopotâmia, era a agricultura. A maior parte dos povos do Egito vai ser composta por camponeses. Então, a maioria da população era a população de camponeses. E esses camponeses pagavam impostos. O professor tinha dinheiro naquela época? Não eram impostos com dinheiro, gente. Eram impostos de duas formas. Através do trabalho. Então, às vezes, o faraó convocava os camponeses para trabalhar em obras públicas, como as pirâmides, construção de pontes, por aí. E também eles pagavam com parte da produção que eles produziam no campo. Então, eram duas formas de pagamento de impostos. E esses camponeses, eles eram chamados de felas. Então, se aí nos vestibulares tiver camponeses, felas, mesma coisa. E para a parte final aí, nós devemos destacar os escravos. Os escravos formavam a minoria da população e geralmente eles eram escravos de guerra. Então muitos escravos no Egito eram escravos de guerra. A agricultura era a principal atividade econômica dos egípcios, mas não podemos descartar o papel do comércio. O comércio era tão importante que muitas vezes o faraó coordenava as ações comerciais que aconteciam fora do Egito, né? Ou seja, as expedições comerciais que iam para fora do Egito. Então, ou seja, se o faraó mesmo se comprometia em coordenar isso, então significa que o comércio era uma fonte de renda muito importante aí para os egípcios. E nesse comércio, no caso aí o comércio interno, ele era feito obviamente através do Rio Nilo, e o comércio externo com outros povos através dos mares. Galera, para finalizar, nós devemos aqui destacar algumas coisas importantes do Egito relacionadas à ciência. E ainda, professor, os caras desenvolveram aí algumas tecnologias? Sim. Lembra que eu falei que eles faziam um processo de mumificação? Pois é. Por causa desse processo de mumificação, eles acabaram conhecendo bastante o corpo do ser humano, a anatomia humana. Como eles conheciam bastante a anatomia humana, eles desenvolveram tratamento para doenças como a artrite, o reumatismo, problemas cardíacos. Eles tratavam de fraturas que as pessoas tinham em algum tipo aí de acidente. Inclusive, pessoal, eles faziam cirurgia de catarata sem anestesia, viu, gente? Eita, devia doer, né, professor? Com certeza deveria doer, sim. Em relação também a tecnologias e invenções, os egípcios eles desenvolveram muito bem a arte de fazer barcos, até para ser usado no comércio, e também eles desenvolveram o papiro, ou seja, a primeira espécie de papel. O papiro ele era feito de uma planta também com o mesmo nome, chamada de papiro. No caso aí, gente, os egípcios utilizavam o papiro para registrar várias coisas aí do cotidiano, e principalmente os funcionários do governo utilizavam o papiro para registrar decretos. No caso, esses funcionários, mais uma vez lembrando, eram os escribas. Outra coisa importante também aí que os egípcios acabaram inventando foi o relógio de sol. Eles utilizavam esse relógio para fazer aí a contagem do tempo. Então, mostrando que eles já tinham um amplo conhecimento sobre a astronomia. Então, uma das ciências também que eles acabaram desenvolvendo. Galera, essa foi aí a nossa videoaula sobre o Egito, para finalizar aí esse assunto das civilizações fluviais da África e da Ásia. Vimos aí a Mesopotâmia, vimos aí o Egito. Qual será o próximo assunto? Eita, fiquem aí esperando que vocês vão saber. Então, até a próxima, e não se esqueçam
de curtir o vídeo, ativar o sininho, compartilhar também aí esse vídeo. Valeu, tchau!